Olá, eu sou Bianca, Eu sou Vanessa. nós somos psicólogas e estamos aqui para poder ajudar você, pai e mãe, a compreender melhor seu filho adolescente. Isso mesmo. E se você já pensou, poxa, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou um bom pai? Será que eu estou fazendo da forma correta? Se isso já passou pela sua cabeça, fica com a gente nesse vídeo e a gente vai te ajudar a compreender melhor o seu filho e a lidar com questões que estão relacionadas com essa dúvida. Vamos lá? Você já deve saber que o ambiente familiar tem um papel muito importante no desenvolvimento comportamental, do seu filho adolescente. A interação que você tem com ele, o exemplo que você dá, são elementos fundamentais na formação de padrões de comportamento. Isso mesmo. Não só de comportamento, mas também das crenças, dos valores que ele vai construindo. É muito intenso, né, essa interação. Vem muita coisa daí. Então, assim, não importa se o comportamento é adequado ou não. Inicialmente vai ser aprendido no contexto familiar. E é por isso que a gente bate tanto na tecla que o meio social que mais vai influenciar no comportamento do seu filho, na forma de pensar, é a base familiar. A criança, ela vai dando sentido às vivências dela a partir do que vocês, pais, orientam, do que vocês fazem. Antigamente se utilizava muito a frase: ah, menino, não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Não era nessa? Isso, realmente. Não sei quem pegou aí essa fase. Mas hoje em dia isso foi desconstruído, porque foi observado que o exemplo é a maior influência que você pode dar ao seu filho. Às vezes a gente até vê bastante, né? Algumas pessoas ainda falando isso. Isso, ainda é presente. Isso. Mas a gente sabe que a influência do exemplo é extremamente fundamental, né? Tem uma influência realmente muito incisiva. Não adianta eu só impor, dizer o que ele tem a fazer, o que ele tem que, como que ele tem que pensar, se eu não dou esse exemplo, enquanto pai ou enquanto mãe. Fica um pouco assim, né? Como Exatamente. assim? Eu vou agir de uma forma, mas meus pais estão agindo de outra. Fica bem, meio incoerente. Isso, bem coerente. Então, o que a gente está trazendo aqui é justamente para vocês perceberem que essa interação, essa relação entre vocês, né, do seu filho hoje adolescente, mas que antes era uma criança, foi sendo construída lá atrás, né? Exatamente. Então, vocês precisam compreender isso. Que, poxa, talvez esse mau comportamento que seu filho está apresentando agora na adolescência, que te faz muitas vezes duvidar, né? De, poxa, será que eu tô sendo boa mãe? Será que eu tô sendo bom pai? Será que eu tô fazendo da forma correta? Porque a gente só briga, a gente não conversa. Isso veio lá atrás, né? De uma construção lá atrás. De como era essa interação, de será que foi bem estabelecida essa relação, esse diálogo de vocês? Então, muitos pais, às vezes a gente vê na clínica, né? Que às vezes coloca a culpa na adolescência, na fase, ou às vezes coloca a culpa no temperamento, porque meu filho tem uma personalidade muito forte. Isso mesmo. Ou às vezes muito passivo também. Então a gente não pode colocar na conta da personalidade, né? A gente tem que pensar que, claro, vão ter várias influências aí, mas que a principal influência é a forma como você lidou com ele durante todo esse tempo, né? A forma como você ensinou ele a lidar com as questões do mundo e as questões com as pessoas que estão ao redor dele. Exatamente. Então, assim, a forma como você age vai interferir diretamente como seu filho vai agir com você. Isso. E se você tem dúvida enquanto a essa condução de educação, de como fazer para criar, e até mesmo se vocês estão angustiados com o relacionamento que está ruim de vocês, não se desesperem, o primeiro passo vocês já deram, que é justamente pedir ajuda, de estar aqui ouvindo nossas orientações. Isso pode contribuir e muito para as melhorias aí da casa de vocês, né? Do que se diz as questões problemáticas que vocês estão enfrentando. Mas se porventura, mesmo com as nossas orientações, ainda não suprir o que vocês estão passando, é interessante que vocês busquem um atendimento mais específico, um acompanhamento psicológico para você, para seu filho, para que vocês tenham um resultado mais efetivo para a causa de vocês. Com certeza, até porque aqui a gente está trazendo orientações gerais, amplas, e a gente sabe que cada caso é um caso específico, que tem demandas diferentes. Isso mesmo. Então, caso você ainda tenha mais dificuldades, não só de lidar com seu filho, mas também de compreender qual é o seu papel, se você está fazendo bem, se não, procure ajuda profissional. E vale ressaltar, assim, que talvez nisso possa compartilhar da minha ideia aqui, que muitos pais buscam acompanhamento psicológico para o filho, mas não fazem. E é interessante que eles fazem também.
Porque assim, tem as questões do filho, mas tem as questões dos pais, da mãe, do pai, que precisa ser trabalhado também. Então é importante que esse acompanhamento seja para os dois. Isso, até porque, Bia, muitos pais e mães, eu vou dizer até mais das mães, né? Porque nós mulheres somos muito cobradas. Sim, exato. Então é a cobrança da perfeição, a cobrança de ser uma mãe maravilhosa, de ser uma mãe perfeita, de dar conta de tudo, porque tem o filho, tem a casa, tem o trabalho, 1001 coisas para se fazer. Então, é interessante mesmo conciliar, caso seja possível, a terapia não só para você dar conta dessas demandas pessoais, e de entender também que não existe perfeição na maternidade ou no trabalho, em qualquer lugar, para que você também consiga compreender melhor o seu papel, atuar de forma mais tranquila, mais positiva, sem tanta exigência consigo mesma. Cobrança, né? Para que faça o certo, para que dê o certo. Isso. E entender que você já está fazendo o que você pode fazer, né? Isso dando mesmo. O seu melhor. Né, Bia? Isso aí. Então, queremos reforçar que o nosso objetivo, né, o nosso intuito com os vídeos é justamente trazer esse apoio, esse suporte para você, que a gente sabe que às vezes é muito difícil educar um filho, principalmente na adolescência. Com certeza. Né? Não é algo tranquilo. A gente, né? Quando infância. Já tem as questões para lidar, né? Quando chega na adolescência são novos comportamentos, nova forma de pensar, e muitas vezes vocês, pais, é natural que se sintam ali perdidos. Como que eu vou agir? Como é que eu vou conduzir determinada situação? Será que eu estou sendo certa? Será que eu não estou? Eu percebo que os pais preocupam muito na questão de estar certo ou de estar errado. Isso, como se tivesse até às vezes uma receitinha, né? Exato, uma receita pronta. Vamos seguir essa aqui. Isso, e a gente tá aqui para colocar justamente essa questão. Não existe uma receita de bolo, né? Seu filho, ele não vem com um passo a passo, uma instrução. Isso. Ia ser até bom, né? Se cada um viesse com uma instrução. Facilitaria bastante. Facilitaria. Mas acho que ia perder toda a graça aí, talvez, né? Desse processo aí de educar. Porque faz parte, né? Eu acho que os conflitos, eles chegam também pra até a gente valorizar mais os momentos de felicidade, de alegria. Exato. Se tudo fosse bom, acho que não ia ser tão prazeroso assim. Sem contar né? que os momentos difíceis também vão ajudar nesse processo de como você lidar com o emocional, de como você lidar com o outro. Até você passa a se conhecer melhor também. É um aprendizado enorme. Não só pra você quanto pai, quanto mãe, mas pro próprio filho também. Com certeza. Todos aprendem, né? Com certeza. Mas é isso, a gente tá aqui pra frisar mais uma vez que estamos querendo realmente ajudar vocês. E, primeiramente, gostaríamos que você lembrasse, né? Não vou nem dizer lembrasse, porque talvez é algo que você não saiba ainda. Mas, para educar um filho, a gente tem que ter muito conhecimento, às vezes, de conteúdos que não chegam até você de forma fácil, né? Que conteúdos, por exemplo? Desenvolvimento humano. É interessante a gente saber, né, o que cada fase tem ali para ocorrer. Exato. Né? Como a criança vai se comportar, como é que vai ser esse crescimento até biológico dela, o que ela precisa, isso, amadurecimento cognitivo, enfim. Então, cada fase é diferente. E às vezes você, como mãe, como pai, não sabe, né? Não tem esse conhecimento porque tá, às vezes, estudando em outras coisas. Isso. Porque não chegou até você ainda essa informação, né? Para além disso, também informações relacionadas às práticas parentais, né? De, poxa, como é que eu posso educar de forma mais positiva, menos agressiva, menos coercitiva? Então, às vezes, também não chegou ainda esse conhecimento. Então, vocês perceberem... Acaba que os pais vão lidando muito no instinto, né? Isso. E muito pelo exemplo dos pais. Isso, de como foi. Deu certo lá comigo quando eu era criança, então provavelmente vai dar certo aqui. E nem sempre, porque hoje a gente vive em outra geração, a gente tá falando de pessoas diferentes. Sim, então, momentos diferentes, né? Essa questão da geração é muito importante. Isso. Porque a forma como, por exemplo, o seu pai lidava com você na sua época de infância e de adolescência era outra coisa, né? Eram outras vivências, né? Sim. Não tinha tanto perigo igual tem hoje. Não tinha questão, por exemplo, da internet. Estímulos como tem hoje. Os estímulos assim como a internet, né? Então, assim, exatamente diferente. Não dá pra gente aplicar direitinho da mesma forma hoje em dia. O que vocês aprenderam lá hoje em dia.
Isso. Claro que assim, né, os valores, as crenças, Sim. eles permanecem. É claro que a gente vai mudando, aprimorando determinados valores. Adequando, né? E isso até, assim, a gente vai evoluindo bastante quanto sociedade, né? A gente tem evoluído bastante. Então é natural que até esses valores também mudem. Mas o que a gente está querendo colocar aqui é que você não precisa se sentir, às vezes, frustrado por não saber como agir, né? Você não precisa se sentir assim, poxa, eu tô fracassando, ou ter vergonha de pedir ajuda, ou de procurar ajuda. Achar que o procurar ajuda já vai ter a ideia de que fracassou. De que não tô sendo uma boa mãe ou um bom pai. Isso. Então a gente quer que você acalme esse coração. Que você perceba que é isso, não vem com passo a passo. E que tem informações que você não sabe, porque ainda não chegou até você, que dificulta mesmo lidar com seu filho adolescente. E para além disso também, uma outra questão, Bia, às vezes, né, a pessoa que tá ali do lado, né, você mãe ou pai, você tá no formato ali de casal, né, com um parceiro ou parceira, e às vezes vocês estão agindo de forma diferente, né, na forma como educam. Verdade. Né? Um age de forma mais coercitiva, um pouco mais agressivo, mais autoritário, enquanto outro às vezes passa muito a mão na cabeça. Flexível demais. Flexível demais. E aí eu gostaria que vocês pensassem a família de vocês como um time. Né? Um time ele precisa jogar para alcançar um objetivo, né? Pra ali em direção a algo. Todos estão com o mesmo propósito. Isso, então eles precisam estar alinhados. Vocês estão alinhados? Vocês estão jogando no mesmo time? Né? Ou vocês estão cada um com uma estratégia diferente? Porque se tiver com estratégia diferente, isso vai dificultar o processo. Sim. Né? O filho de vocês vai ficar confuso na situação. Vai ficar perdido, vai saber, poxa, eu obedeço ou não obedeço minha mãe? Né? Eu cumpro ou não cumpro o que meu pai pediu? Poxa, minha mãe falou, mas falou da boca pra fora. Ou então, ai meu Deus, minha mãe vai chegar e né, já tem aquele medo, não é nem respeito, é medo. Olha a diferença. Medo de um, o outro ele já encontra mais esse acalento, né? Então, assim, fica meio confuso. Para que o adolescente ele realmente até consiga definir isso melhor, para que isso surta efeito no relacionamento de vocês. Isso, tem uma interação melhor, né? Tem uma interação melhor, mais efetiva e afetiva também. Isso. Então, pense sobre isso, reflete sobre isso, porque faz toda a diferença na forma como vocês educam, né? E na forma como seu filho também vai se comportar com vocês. Com certeza. É natural que quando, né, o indivíduo chega na adolescência, os pais muitas vezes se sintam perdidos, como a gente está falando aqui. Até porque, na época da infância, ali vocês tinham total controle sobre o filho de vocês, Sim. sobre as situações, né? Então, assim, digamos que era até mais confortável, apesar dos problemas ali da infância, mas ainda era mais confortável. Uma vez que esse indivíduo vai para a adolescência, isso diferencia. Porque assim, ali o adolescente já criou mais aquela autonomia, mais uma independência, mais liberdade, e aí que se choca um pouco, porque vocês vão sentir que perderam esse controle inicial quando eles eram criança. Ainda mais quando a gente tá falando de pais e mães muito super protetores às vezes, né? Isso, exatamente. Fica mais difícil. Fica mais difícil ainda. Então, gente, a gente entende que vocês se sintam muitas vezes perdidos. E uma coisa muito importante pra gente ressaltar aqui, que é o seguinte: cuidado com os comparativos que vocês fazem, com as comparações. Por se sentirem perdidos, sem saber como conduzir a situação, começam a observar a vida de outras famílias que têm uma adolescente ali Sim. e percebe que às vezes ali deu resultado, que tá tudo bem com a família, o relacionamento é ótimo, e por que na minha não está? E aí coisa, de repente assim, da grama do vizinho mais bonita que a minha, né? Isso, exatamente. Aí de repente tentam aplicar em casa aquilo que, vamos supor, o vizinho aplicou com o filho adolescente. E viu que deu certo, e né? Viu que deu Como se fosse uma receitinha. Isso, mas infelizmente, gente, na prática isso não acontece. Por quê? Porque cada casa é uma casa, cada indivíduo, cada adolescente no caso, funciona de uma forma diferente, os contextos são diferentes, né? Exatamente. Então não tem como a gente fazer essas comparações. A gente tem que viver a nossa realidade com as nossas dificuldades e buscar ajuda em cima do que vocês estão vivenciando. Isso, e às vezes essa comparação você, né, pode fazer não só do filho, né, por exemplo, o filho da sua amiga com o seu filho, olha a diferença, né, deles. Exatamente. Mas assim, a própria comparação de você como mãe ou como pai com aquele amigo seu que também tá na mesma pele que você, né, tá passando pelas mesmas questões. É verdade. Então é uma via de mão dupla aí, né, que pode ser feita.
Algo interessante que vocês podem fazer também é voltar um pouco lá de quando vocês eram adolescentes e se analisarem, poxa, como é que eu lidava com os meus pais, com os problemas que eu enfrentava na época. Como é que era a educação, né? Que os pais também traziam pra vocês, como é que era essa educação? Porque tudo isso vai fazer com que você compreenda melhor a fase que seu filho está passando hoje. Porque é natural que quando a gente cresça, fique adulta e amadureça, a gente se esqueça um pouco dos comportamentos que a gente tinha. Por exemplo, se hoje eu sou uma pessoa que mediu melhor os conflitos, né? Se mais eu assertiva, sou mais assertiva, mais tranquila. E lá atrás eu era assim? Quando eu tinha meus 13, meus 14 anos, eu era sabia resolver sozinha os problemas, exato. né? Conversar, dialogar. Isso. Então, a gente fazendo, né, essa análise, dá pra gente compreender melhor e buscar estratégias mais assertivas para vocês poderem abordar melhor o filho de vocês, né? Fazer com que vocês conduzam de forma mais adequada ali para a situação, para o adolescente, para a necessidade do adolescente. Como a gente falou aqui, sem comparações, vocês com suas próprias vivências. Então, tudo isso vai facilitar bastante aí essa interação entre vocês, esse diálogo, essa perspectiva de realmente poder caminharem juntos. Com certeza. E é interessante até pensar que é legal também a gente observar o outro, até porque nos inspira, né? Isso. Assim, quando você vê uma amiga, um amigo, poxa, tendo uma relação bem legal de cumplicidade com o filho, ele que, né, o filho obedece às regras, faz tudo direitinho, né? Então, assim, é interessante porque isso inspira mesmo, motiva também a você procurar e a desejar ter aquilo também. Poxa, eu queria ter uma relação massa com meu filho, como tô vendo que minha amiga tem com o dela. Mas não busque se comparar. Uma coisa é você analisar o outro, né, ver a história do outro e se inspirar nessa história, né, em se mover também para conquistar algo naquele sentido, algo parecido. E outra coisa é você ficar se comparando. Isso mesmo. Né? Lembre, são histórias diferentes, são pessoas diferentes. Então, realmente faça essa observação, mas pelo lado mais positivo da coisa, né? Que é justamente trazer essa inspiração para sua vida. Isso mesmo. E aí, é importantíssimo lembrar, né? Ter sempre em mente, poxa, adolescência é uma fase nova para mim, para o meu filho, cheia de conflitos, de diferenças, de mudanças. Então é natural que vai ter muita oscilação de humor. Ora ele tá super de boas, ora ele tá mais, né, mais enfesado, quer ficar no quarto dele. Sem muito diálogo. Isso, que, assim, de muitas mudanças e até dificuldades, assim, em saber o que ele quer, né? Às vezes tá super ali, quero ser super independente, fazer minhas coisas sozinho, ser autônomo, mas ao mesmo tempo que ele quer e precisa dessa segurança, de estar ali mesmo, né, controlando. Então a gente sabe que tem que ter muito esse equilíbrio de ir dando essa liberdade aos pouquinhos, né? Até pra ver também se seu filho tá tendo essa responsabilidade, se até onde você vai, precisa né? da autonomia, né? O equilíbrio é tudo. Isso. A gente precisa incentivar, estimular essa autonomia e ao mesmo tempo tá ali perto, orientando. Ponderando ali, Exato. né? Se, poxa, até onde vai? Será que eu posso deixar ir mais um pouco? Será que não? Afrouxa aqui, aperta aqui. Verdade. Então tenha sempre isso em mente, porque isso vai facilitar esse dia a dia de vocês. Então, Nessa, como você falou, para os pais é muito difícil também compreender essa oscilação do humor que existe na adolescência. Não só oscilação de humor, como também alteração no padrão de comportamento. Então, é natural que vocês fiquem perdidos sem saber como conduzir a situação, né? Como falar com eles muitas vezes se ali o humor está alterado, se eles estão irritados, se eles estão fechados. Às vezes os pais ficam até frustrados, se sentem incomodados com a resposta que teve do filho. Isso afeta, às vezes, né, negativamente, assim. Com certeza, com certeza. Então, em vista disso, a gente vai dar a nossa primeira dica aqui no vídeo. Pega o caderninho, já anota, que é muito importante. Bom, a gente sabe da dificuldade, porém, não tem outro caminho a não ser vocês não embalarem nessa alteração de humor que seus filhos apresentam. Isso, porque não entra nessa onda. Não entra nessa onda. O que acontece?
Ali seu filho tá irritado, tá mais agressivo, tá nervoso, é natural que o comportamento dele, até a própria emoção, afete também sua emoção e seu comportamento. É natural que isso aconteça. E que vocês queiram se defender, que vocês queiram colocar ali uma ordem, uma disciplina, mas a gente tem que pensar de forma mais estratégica, né? A gente consegue muitas vezes arquitetar, né, na mente da gente de como que a gente pode estar ali conversando com o filho da gente se a gente tiver um controle emocional naquele momento. Sim. Que a gente sabe que é difícil, mas a gente vai passar aqui as estratégias para vocês tentarem colocar isso em prática. Então, se ali, porque assim, a raiva, uma das funções da raiva é justamente pra gente se defender. Então, se seu filho tá ali nervoso, alterado com a situação, tá irritado, e você também queira colocar ali ordem, através da alteração do tom de voz, também nervoso, o que vai acontecer? Você vai gerar mais raiva, ele vai querer se defender, você também defender as razões dele, vocês defenderem as razões de vocês. E aí o conflito armou-se totalmente aí, né? Ampliou até mais. Isso, exatamente. O que dificulta muito a gente resolver ali aquela questão, aquele conflito, aquele problema, não é mesmo? Então, assim, a gente precisa muitas vezes treinar até nosso olhar pra gente observar quando o filho da gente começar a alterar. Então, se, por exemplo, hoje ele acordou mal-humorado, tá ali mais fechado. Então, será que é o momento de eu falar sobre determinado assunto? Um assunto que é mais difícil, que eu já sei que ele vai se incomodar, que eu já sei que ele vai rebater. Fazer uma reclamação, será que é o melhor? Apesar de ser importante fazer aquela reclamação, mas será que aquele é o melhor momento? Então a gente tem que treinar o nosso olhar para isso, porque a gente sempre tem que pensar de forma estratégica, pra gente alcançar esses resultados. Isso mesmo. Pensar não é não falar, não é deixar as coisas passarem, não é isso que a gente tá dizendo. Mas é saber o momento certo para Exatamente. Se você quer um resultado, você tem que pensar como atingir esse resultado. Isso, apesar de cabem todas as estratégias, né? Exatamente, que a gente vai estar falando um pouquinho aqui pra vocês. Isso. E lembrando, gente, que é muito difícil mesmo manter a calma, ter esse autocontrole emocional. Mesmo sendo adultos, a gente sabe que não é fácil. Não. Muitas vezes a gente se pega também com essas mesmas dificuldades de se acalmar, de tranquilizar, né? Às vezes vem uma ansiedade, vem uma raiva muito intensa, mas é importante que você aí treine esse autocontrole emocional, né? E para isso eu vou te dar 2 estratégias para você fazer no seu dia a dia. E também, não só você fazer, mas para você ensinar o seu filho a fazer. Porque não adianta você estar ali conseguindo se acalmar, se tranquilizar, e o seu filho ainda tá ali naqueles picos de raiva, né? Muito ansioso, muito nervoso. Acaba que é importante ter essa conjuntura aí, né? De vocês dois estarem no mesmo caminho. Então, a primeira coisa, vamos trabalhar essa respiração. Quando a gente tá passando por algum sentimento mais negativo, né? Como raiva, como ansiedade, um nervosismo. Passando por algum desconforto emocional. Que a gente sabe que mexe um pouco mais internamente. Eu não sei se vocês já repararam, mas a nossa respiração, o ritmo dela tende a acelerar. Fica aquela coisa mais ofegante, né? Fica aquela coisa assim, bem difícil às vezes até de você respirar. Não sei se você já percebeu, mas pra perceber, né? Analise isso daí. Isso. E aí, o que a gente tem que fazer? Justamente o inverso. Já que a nossa respiração tá ali, né? Nesse ritmo intenso, a gente tem que diminuir esse ritmo. Então, a gente tem que fazer uma respiração mais concentrada. E aí, o treino justamente é você inspirar contando até 4, você segura essa respiração contando até 2, e aí depois você solta a respiração bem devagarinho, contando até 6. Então faz por umas 5 vezes mais ou menos, e aí você vai perceber que realmente você vai se tranquilizando, que você vai se sentindo mais calma. E com isso vocês vão conseguir pensar melhor em como agir. Porque quando a gente está no ápice da raiva, no ápice de qualquer emoção que seja, a gente não consegue, quer dizer, fica mais difícil pra gente poder raciocinar melhor, pensar nas palavras. Qual seria a maneira mais adequada, né? Porque assim, às vezes a gente pensa, o que seria mais certo seria eu ir lá e falar um monte de verdade e jogar até à vontade, né? À vontade. Mas assim, será que eu vou ter resultados agindo dessa maneira? Então eu tenho que pensar de forma mais adequada, mais assertiva para eu conseguir ter mais resultados. Porque uma coisa é você ter vontade de dizer aquilo que você quer, outra coisa é se é realmente adequado ou não. Isso, exatamente. Isso que você trouxe, Bia, de trazer realmente esse raciocínio melhor pra gente, né? É muito interessante porque quando a gente passa a respirar de forma mais concentrada, existe aí toda uma oxigenação no nosso cérebro. Então, que vai influenciar realmente na forma como a gente vai pensar, que vai ser muito mais racional, muito mais tranquilo da gente pensar, poxa, não, deixa eu vou falar assim, porque é melhor, não vou falar isso porque vai magoar, porque ele vai ficar mais irritado.
Então, é uma estratégia muito interessante de ser usada. Em conjunto com essa questão da respiração, se afaste, né? A outra estratégia é se afastar. Sair de cena. Isso. Ali tá pegando fogo. Vamos dá para uma outro pausa, ambiente. né? Vou dar uma pausa aqui de 5 minutos. Vai ali no quarto, vai na cozinha, no quintal, né? Às vezes vai conversar com seu cachorro, vai treinar essa respiração que eu acabei de te ensinar, toma uma água, vai no banheiro, lava o rosto. Ou seja, espere realmente você ter essa tranquilidade, né? Você conseguir realmente se acalmar para depois você voltar e conversar com o seu filho, né? Por isso que eu falei, é importante você ensinar isso também para ele, porque da mesma forma que você tá ali tentando se acalmar, seu filho também pode estar lá no quarto dele, com certeza, fazendo esse mesmo treino. Às vezes ele colocou uma música para ouvir, que é uma música que o tranquiliza, que o deixa mais relaxado. Ou às vezes ele tá fazendo a respiração. E aí no momento que vocês voltam, aí vocês conseguem dialogar, né? Construir uma conversa que seja realmente efetiva, que seja realmente produtiva. Enriquecedora, né? Isso. Então, assim, a gente sabe, gente, que a adolescência, muitas vezes, ela flutua muito em termos, assim, dos comportamentos do adolescente serem mais infantis, assim como serem mais adultos. Isso. Então, horas eles estão ali enfrentando a autoridade, horas já são dependentes, estão precisando de mais, né? Tanto é que alguns pais até comentam isso, não tô entendendo, uma hora quer toda essa liberdade, tem autonomia pra fazer já tudo, outra hora depende de mim pra isso, né? Pra uma bobeira, digamos assim. Isso. Então, assim, muitas vezes estão ali agindo com responsabilidade, outras vezes já de forma mais irresponsável. Isso é natural da idade, porque estão em processo de amadurecimento, de construção, né? Faz parte. A gente está colocando aqui muitas dificuldades em relação a essa comunicação, a esse diálogo, a esse entendimento, mas tem a parte boa também da adolescência, né? É uma fase maravilhosa também. É uma fase muito boa, ali eles já cresceram mais, estão mais maduros, conseguem ter um diálogo melhor, apesar, né, do que a gente está colocando aqui em termos de dificuldades. Muitas experiências novas, né? A criatividade ali, a flor da pele. Dá pra vocês compartilharem muita coisa juntos, né? Porque eles já cresceram, já estão indo pra fase adulta, então já pode assistir um tipo de filme que daria para os dois, não é mais um filme infantil, músicas juntos. Exatamente. Então tem muitas coisas bacanas aí para serem aproveitadas nessa fase também. Sim. Então, além de ter em mente todos esses aspectos, né, que a gente acabou de colocar aqui sobre a adolescência ser uma fase, sim, muito produtiva e prazerosa, é importante você ter em mente 3 pontos bem ideais, assim, bem principais, para com que essa fase seja ainda mais vista com tranquilidade, vamos colocar assim, né? E essa é a nossa segunda dica, então aproveita que você tá com o caderninho aí e anota. Então a primeira coisa é pensar, poxa, como uma fase que tem início, ela vai ter um final, né? Ela é temporária. Isso, é temporária, vai acabar. Esse sufoco vai passar, esses conflitos, essas dificuldades. Então mentaliza isso na hora da dificuldade que vier. Isso, com certeza. Das frustrações. É só uma fase, calma. Ela tem um período e, como toda fase, como a gente falou, ela vai ter um ponto final. E pensa que, a depender da relação que você está estabelecendo com o seu filho ou com a sua filha, vocês, né, a depender desse vínculo que vocês têm, mais pra frente, daqui a alguns anos, vocês vão estar rindo, né? No almoço de família, sobre como era, sobre as dificuldades que foram, sobre os conflitos. Lembrando o que faziam. Isso. Como lidavam. Então pode ser algo que no futuro você até dê risada e bata resenha nos almoços, né? Em família. Além desse ponto, é importante também ficar atenta para uma outra questão. Pense assim sobre o seu comportamento. Poxa, será que eu tô agindo com meu filho da forma como eu gostaria que agissem comigo? Será que eu não tô deixando as minhas questões pessoais, de trabalho, de relacionamento, minhas frustrações, me deixarem às vezes um pouco desnorteado, sem saber como agir, às vezes muito estressado, muito ansiosa e, de certa forma, jogando isso em cima do seu filho ou da sua filha? É importante estar atento, né, a esse tipo de comportamento, né, Bia? Sim, com certeza, porque afinal de contas, às vezes é mais fácil a gente observar o outro, as queixas, fazer queixas do outro, do que a gente se observar. Perceber nossas questões. Por que será que eu ando tão nervosa? Por que de repente eu tenho falado assim com meu filho? Com certeza, e às vezes o seu filho, ele pode estar muito nervoso, raivoso, estressado, justamente por esse espelhamento, né? Se você tá agindo com ele dessa forma, como é que você espera que ele age de uma forma diferente? Então, é uma reflexão a ser feita. Com certeza, com certeza.
E um terceiro ponto, né, que foi o que a gente colocou aqui pra vocês, é que compreenda, poxa, é a adolescência, é um período que eu tenho que ter também muita disciplina. Então, na verdade, a gente precisa ter essa disciplina, mas também trazer uma flexibilidade aí. Não é que você Encontrar vai... um meio termo, né? Um equilíbrio, digamos assim. Não é que vai ser aquela exigência ferrenha, né? Não tem que ser da forma como eu quero. Não. É com flexibilidade, é com conversa, com diálogo. Poxa, filho, tá legal assim? O que você acha? Então, isso. Essa flexibilidade tem que existir. Inclusive, para definir essas regras e essa disciplina, é importante que o adolescente participe. Porque muitas vezes quando a gente vai impondo, olha, tem que ser assim, você deve fazer dessa forma. De forma autoritária. De forma autoritária muitas vezes, vocês podem encontrar ali uma resistência do adolescente. Justamente pela forma como você falou, como você abordou, como você impôs aquilo. Isso, às vezes ele não faz só pra te contrariar. Desafio, quer desafiar. Poxa, falou tão assim comigo, impondo de uma forma tão brusca, né? É verdade. Que eu não vou fazer só por conta disso. Sabe como é que é? Então, assim, Acontece. É necessário uma conversa, um diálogo, de vocês se colocarem para o filho de vocês, eles ouvirem, dizerem se isso realmente é pertinente, se dá para eles fazerem, chegar em um consenso juntos, né? E nessa conversa, nesse diálogo, é importante que vocês pais estejam firmes, seguros, passando para ele o que vocês querem com tudo isso, por que isso é importante, para que eles entendam, né? E até para que vocês se sintam confortáveis depois de cobrar, para que eles realmente coloquem em prática isso, para que eles se comprometam, honram a palavra deles, que vocês acordaram inicialmente. Então, essa participação do adolescente na hora de for estipular as regras facilita bastante eles aderirem e colocarem em prática. Sim, a motivação é diferente, né? Isso, exatamente. Quando você escolhe fazer algo e quando é imposto algo a você. É bem diferente. Mas ainda nesse sentido de falar sobre a educação, sobre essas práticas que muitas vezes deixam você um pouco frustrada, desanimada, pensando, né? Poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que não? Será que eu sou uma boa mãe, um bom pai? Nesses questionamentos que a gente sabe que bate mesmo, é natural. É importante pensar, assim, do equilíbrio, né? Quando você falou equilíbrio, veio uma palavra, assim, muito importante. Na verdade, é uma palavra muito importante, né? De como é que eu tô lidando com o meu filho. Será que é de forma muito autoritária? Será que é de forma muito permissiva, né? A gente tá em extremos aqui, ó. O permissivo e o autoritário. Será que eu tô sendo muito super protetora? Aí a gente pensar, poxa, o super, ó, ele vem aqui pra aumentar, ampliar. Já é uma proteção. A proteção tá ok. O adolescente, ele tem que ter mesmo esse suporte, esse acolhimento. Você tá ali de olho, controlando o horário, saber com quem ele tá. Participar assim mesmo, né? Da vida dele, da né? Da vida dele, no intuito da proteção mesmo. Isso, mas de forma controlada, assim, de forma equilibrada. Nada que exceda. Isso, não precisa do super, né? A super proteção. A proteção já tá suficiente. Já tá ótimo. Por quê? Porque o seu filho, ele precisa de espaço, ele precisa viver e ter experiências para adquirir e treinar habilidades. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um medo, que muitos pais têm, né, muitas mães têm, do filho ir para uma festa, né? Sim. Porque uma festa é um lugar que você tem vai ter muita estímulos. gente, muitos estímulos, né, o álcool, por exemplo, é um estímulo que a gente fica com receio. Drogas. De repente, pessoas que podem ser uma influência que você julga como ruim. Como negativa. Mas se você não deixa ele ir, se você fica ali, né, reprimindo o seu filho nesse sentido, ele não vai ter experiência pra até colocar em prática, por exemplo, não. Como é que ele vai negar, por exemplo, até algo que foi oferecido a ele, se ele não teve experiências pra praticar, assim? Então, não é que a gente tá fazendo aqui a apologia das festas, né, que os adolescentes têm que ir em festas. Isso vai depender se ele vai querer ou não, mas a gente tá dizendo que são nas experiências que a gente vai treinando habilidades. Desenvolvendo essas habilidades, como, né, você mesma está dizendo aí, do dizer o não, de saber que aquilo não é bom. Do que é correto, do que é errado. Exatamente. De falar, de colocar o que ele está sentindo naquele momento, né? De saber se impor. Isso. E colocar até seus em limites. prática toda a base que vocês deram para ele. Isso, todos os valores, as crenças que ele tem. Isso. Então, o que a gente está trazendo é que essas experiências são importantes
Então eu sei que você, como pai, como mãe, realmente fica com o coração na mão, às vezes, né? A depender da situação. Mas pensa que essas situações, né? Quando o filho muito bem orientado anteriormente, quando existe um diálogo também, toda uma conversa prévia. Claro que existe um preparo, né? Eu não vou deixar assim, meu filho ir pra festa por ir. Converse, dialogue, explique pra ele o que acontece, quais são os riscos, quais são as pessoas que ele tem que evitar, ou o que fazer numa situação difícil. Então, quando você tem todo esse diálogo, toda essa preparação, quando ele coloca em prática e vai treinando habilidades que a gente colocou aqui, que são fundamentais, não só agora para a adolescência, mas para a vida dele como um todo. Perfeito, Nessa. Então, assim, a gente tem que tentar buscar esse equilíbrio. Muitas vezes, quando a gente excede nessa superproteção, a gente deixa de pensar um pouco sobre o futuro. Será que essa proteção de agora é uma proteção boa lá pra frente? Para quando meu filho estiver maior, até mesmo adulto, porque o que acontece? Quando a gente bloqueia muito essas vivências, como o Nessa está colocando aqui, quando a gente reprime, e acaba que esse adolescente, ele não desenvolve essas habilidades que são importantes para a vida dele, né? Ou seja, ele pensar de forma mais resolutiva, saber solucionar os problemas, mediar conflitos, saber lidar com suas emoções, saber se impor, dizer sim, dizer não, né? Exato, ser mais assertiva, saber lidar com as frustrações, porque muitos pais bloqueiam quando já sabem que vão passar por uma frustração, então não, meu filho, isso não é bom pra você. Isso. E aí esse adolescente não trabalha como lidar com a frustração, mas ele vai lidar porque não vivencia, né? Não experiencia, então... Exatamente. E ele vai lidar com inúmeras frustrações lá na frente. Então, porque agora, né, Bia, no ambiente familiar, vocês até conseguem controlar mais. Mas e na escola? Com os amigos, com a namorada, lá na frente, no trabalho, o chefe não vai ficar passando a mão na cabeça, não vai ficar protegendo ele. Então vocês têm que saber avaliar. Eu sei que é difícil a gente colocar o limite nessa proteção, mas a gente tem que pensar, essa proteção de agora realmente é uma necessidade em relação à situação? É uma necessidade do meu filho ali eu proteger? Se sim, ok. Então essa proteção ela é assertiva. Mas se vocês perceberem que é uma questão de medo de vocês, de aflição, aí é melhor vocês avaliarem. A gente entende que o mundo que a gente vive hoje realmente perigoso, exige, né? Exato, exige uma proteção maior do que antigamente, mas ainda assim dá pra gente avaliar, e a gente pode avaliar isso até mesmo em 3 pontos, né? Primeiro, como eu disse aqui, a gente estimular algumas vivências, mesmo que a gente saiba que ali pode ser que ele se frustre, mas vai ser importante para eles aprenderem. Estimular a tomar decisões, mesmo que pautadas sobre as orientações de vocês, as devidas orientações, mas estimular essa decisão. Tem muitos adolescentes que crescem indecisos, inseguros, sem saberem. Não sei, decide aí por mim, tanto faz. Isso, né? É dependente. E um outro ponto é justamente também vocês promoverem e estimularem eles participarem de tarefas que sejam adequadas para o desenvolvimento deles, né? Então, por exemplo, se eles querem ir para a cozinha, fazer um lanche, e aí você percebe que ele ali não tem muita habilidade para fazer as coisas, tá fazendo bagunça, aí você, não só para poupar o trabalho, mas também por querer ajudá-lo, e é um prazer poder fazer um lanche para o filho e coisa e tal, por que não fazer, né? E aí você vai, não, meu filho, deixa que eu faço. Então parte para fazer e tira o adolescente ali de cena. Então o que acontece ali naquele momento? Você poupou ele de desenvolver uma habilidade que é importante. Isso, de organização. Exato. De saber fazer realmente a comida. Da própria coordenação. Isso. Dele saber se virar. Então, assim, se já tem uma idade suficiente para estar ali na cozinha, que seja fazendo um sanduíche ou qualquer coisa que seja, por que não? Até uma coisa mais complexa, né? Ou até uma coisa macarrão. Mais complexa. Isso, um macarrão. Sob sua orientação, você ali meio que, né, próximo. Supervisionando, qualquer coisa eu tô aqui, né? Se der algum problema. Isso, exatamente. Então, por que não estimular isso? E isso eu tô dando um exemplo da cozinha, mas assim, em diversas situações que vocês mesmos podem estar observando aí no dia a dia, que vocês podem estar estimulando, por mais que vocês queiram fazer, mas lembre-se que se vocês fizerem, vocês não vão estar aí ajudando nesse desenvolvimento dele, porque a partir do momento que a gente coloca esses pontos que eu acabei de falar em prática, a gente ajuda a ele desenvolver mais autoconfiança, autossegurança, fortalecendo assim a autoestima do seu adolescente. Com certeza, né? Isso também não quer dizer que a gente tá aqui dizendo pra você
não fazer mais nada pelo seu filho, deixar com que ele ande com as próprias pernas. Não é assim. Quer fazer uma comida diferente para ele, quer fazer um agrado, quer ajudar em alguma coisa, ótimo, tem que fazer mesmo, isso é bom para a relação de vocês. Mas não é só você que vai fazer. Dê espaço para ele fazer isso, também. Exatamente. Tem que ter aí, de novo, o equilíbrio. O equilíbrio. Então é isso, pessoal. O intuito desse vídeo é justamente te ajudar a se sentir um pouco mais confortável dentro desse papel de mãe, de pai, que a gente sabe que muitas vezes é difícil mesmo. E essa dúvida, essa incerteza, essas angústias que surgem devido a todos esses conflitos, né, entre pais e filhos. Mas essas mudanças que o adolescente sofre, né, que seu filho, na verdade, sofre durante a adolescência, que é natural, né, que a gente, como colocou aqui durante o vídeo, que muitas vezes vocês se sintam perdidos com tudo isso. Em como agir, do que fazer. Exato. Mas é justamente isso. Todas essas orientações que a gente trouxe aqui é para te dar, talvez, uma leveza. Um pouco mais de tranquilidade, te dar um norte, de te mostrar, assim, algumas alternativas, algumas dicas para facilitar mesmo o seu dia a dia, para trazer uma qualidade de vida para você e para o seu filho que é adolescente e que, como Bia falou, está passando por muitas mudanças e questões que às vezes faz realmente refletir, poxa, será que eu estou fazendo o meu papel de forma correta? Isso. Será que eu estou no caminho certo? Mas acalma o coração, como nós já falamos anteriormente, que o primeiro passo você já deu, que é justamente buscar essas informações. Isso, muito bem colocado nesse, exatamente. Então não se desesperem, tenta se equilibrar, buscando sempre alternativas e soluções. A gente colocou aqui também da importância, caso essas orientações não resolvam o conflito que vocês estão vivenciando em casa. Então, busque o acompanhamento psicológico para vocês e para o filho de vocês, para que vocês possam realmente, de uma maneira mais assertiva, conduzir as situações que vocês estão vivenciando, né? Porque cada situação é uma situação diferente, é particular, Isso. né? Então não dá, né, assim como a gente está falando aqui de forma abrangente, muitas vezes não dá para resolver o problema aí de casa. Mas a gente espera de qualquer forma que esse vídeo tenha acalentado o coração de vocês em relação trazido conforto, isso, a essas expectativas que muitos pais colocam em relação a essa criação, de se eles estão no caminho certo, se não estão, se de alguma forma estão errando e fazendo com que o filho tenha esse tipo de comportamento. Então acho que de alguma forma a gente tentou aqui colocar para vocês um pouco, clarear um pouco sobre toda essa vivência da adolescência e do que vocês poderiam fazer em relação a isso. Sempre, como eu disse aqui, buscando essas alternativas de maneira mais assertiva, não é, Nessa? Com certeza, para buscar realmente essa melhora na relação de vocês, né? Trazer essa leveza que muitas vezes falta e que muitas vezes causa essa angústia, né? Isso mesmo. E essa incerteza. Mas é isso, esperamos que tenhamos ajudado vocês. Se você gostou, não deixe de curtir, de comentar, compartilha com outros pais, com outras mães que também estão precisando desse help. Um beijo e até a próxima!